Essa é a sua leitura da semana, do dia 11 de maio ao dia 17 de maio. Se conecte com a sua intuição, respire fundo e escolha um dos três montes. Se você tiver alguma pergunta específica para o tarô, pense também nessa pergunta, olhe para as cartas e tente se conectar com uma delas para poder ter a sua pergunta respondida. Hoje a gente está usando o Everyday Witch, da Deborah Blank, que não saiu hoje à toa. Eu entrevistei meus baralhos antes de fazer a tiragem e saiu a carta do Sol, representando o dia de hoje. Hoje é Dia das Mães, e nada tão alinhado quanto essa carta para o dia de hoje, né? Então, curtam suas mães, a sua família, esse momento de união e de comemoração. Sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura. Para quem escolheu o montinho número 1, a gente tem a carta do Sete de Ouros. A energia dessa semana para vocês que escolheram o monte número 1, ou respondendo a pergunta que vocês fizeram, pede para vocês paciência e avaliação, né? O que vocês plantaram ainda vai ser colhido, mas a gente está no momento onde a sua colheita ela está sendo preparada, ela está dentro do processo de maturação. Então, tenha paciência. Você só não está conseguindo ainda ver os resultados que estão para vir, mas tenha paciência. Esse é um processo mais lento. Eu sei que tem uma ansiedade aí para ter o retorno que vocês querem, mas vocês estão colocando energia nisso, né? Tudo tá sendo feito da maneira certa. Então, a mudança ela é concreta, mas ela é um pouco mais demorada. Então, vocês podem não estar vendo agora, mas a mudança já está acontecendo na vida de vocês. O desafio aqui é vocês não desistirem antes dessa colheita, tá? Nem tudo cresce no nosso tempo, mas as coisas estão em processo e estão em crescimento, tá bom? No amor, se você está solteiro, pode existir aqui alguns sentimentos sendo despertados, mas aqui a gente está falando de um interesse é, que ainda está em construção, então não é nada muito intenso, não é nenhum namoro real, tá bom? É só esse momento de conexão e de construção de relação. Então, nenhuma grande emoção para vocês que estão solteiros essa semana, tá bom? Agora, se vocês estão namorando, essa é uma semana que pede maturidade emocional, né? E algumas conversas importantes para o crescimento e melhor desenvolvimento da relação. No trabalho, para quem está empregado, essa carta fala sobre reconhecimento vindo de uma maneira lenta, né? Não é agora ainda, mas continue trabalhando, continue fazendo o que você sabe de fazer melhor, tá? O crescimento está acontecendo, então a sua o seu reconhecimento no trabalho vai vir, tá bom? É questão de tempo, tá? Mas o que você está fazendo está sendo reconhecido. Para quem está desempregado, o Sete de Ouros fala sobre persistência. Então, continue enviando currículo, contatos, né? Tenha muita atenção nos seus contatos. Pode surgir vagas aqui a partir do networking, das pessoas que já te conhecem. Então, sigam nessa tratativa, viu? O conselho para vocês, no geral, é para vocês confiarem mais no processo das coisas e entenderem que existe um amadurecimento, tá bom? De todos os processos que a gente vive. Vamos agora para o montinho número 2. E no montinho número 2 a gente tem o 3 de ouros. Essa semana fala para vocês sobre a energia de colaboração e construção em conjunto, tá bom? É uma semana de reconhecimento dos esforços de vocês, mas aqui fala muito sobre trabalho em grupo, né? Nem tudo que a gente faz e deseja reconhecimento pode ser feito sozinho. Então, essa é uma semana onde é preciso trabalhar em grupo, é uma semana forte para trocas no ambiente de trabalho, parcerias, mas é importante que você esteja aberto para ouvir a opinião dos outros,
e não tente fazer tudo sozinho. No amor, se você está solteiro, pode surgir alguma situação de relacionamento no seu trabalho, tá? Ou grupos de estudo, grupo social com os amigos. Esteja atento a, a essas relações durante essa semana. Agora, se você já está em um relacionamento, essa semana pede para que vocês alinhem algumas coisas juntos, né? A rotina, os objetivos, para que vocês possam construir uma relação saudável, duradoura e de longo prazo. Tá joia? No trabalho, para quem já está empregado, essa semana é uma semana de grandes chances de reconhecimento pelas suas habilidades e esforços. Mas aqui fala sobre trabalho em grupo, tá bom? Então, é o trabalho que você está fazendo com a sua equipe. Aqui fala muito sobre o reconhecimento, sobre saber trabalhar em grupo, né? Saber administrar e ter esse perfil de liderança dentro do grupo do seu trabalho. Aqui não fala sobre reconhecimento sozinho, tá bom? Fala sobre um reconhecimento em grupo. Para quem está desempregado, essa carta fala sobre várias oportunidades a partir de network e conexões que você já tem. Então, não subestime o poder das conexões certas, tá bom? Nem toda conquista precisa ser solitária. Então, se permita trabalhar em grupo e ser reconhecido por esse trabalho em grupo também, tá bom? Agora a gente vai para o montinho número 3. Vamos ver a energia da semana para quem escolheu o montinho número 3. Temos a carta do 7 de copas. Semana de muitas possibilidades para o grupo número 3, o que vai deixar vocês um pouco confusos, né, diante de tantas possibilidades, de tantas coisas, de tantos caminhos, né, diante para você poder fazer uma escolha. E o excesso de opções, né, acaba deixando a gente confuso, acaba deixando a gente ansioso, acaba fazendo que a gente fantasie muito as situações, né, e tenha dificuldade de enxergar a realidade que está diante da gente. Essa é uma semana que vocês podem se pegar pensando demais, imaginando muitos cenários, criando muitas expectativas, de algo que ainda não tem uma base concreta. O desafio para vocês essa semana é conseguir distinguir intuição, de ilusão, de fantasia, desse pensamento acelerado, que leva vocês a imaginarem cenários que não estão realmente diante de vocês. No amor, se você está solteiro, cuidado com as idealizações, principalmente de pessoas que você ainda nem conhece direito. Esse é um momento muito inicial, das relações, então cuidado com o que você idealiza, né, com o que você cria de expectativa sobre o outro, porque o outro não tem a necessidade de responder, né, corresponder às suas expectativas. Para quem já está em um relacionamento, essa carta pede clareza emocional e sinceridade sobre o que você está sentindo e tentando evitar de conversar dentro da relação. Pode haver algumas mudanças, né, importantes aqui, então seja honesto com o seu parceiro ou a sua parceira, ou parceire. Entenda que a relação se constrói a dois com honestidade, com conversa e com maturidade. Para quem está empregado, essa é uma semana que pode surgir muitas ideias, né? Que pode te deixar um pouco confuso em qual caminho seguir, no que fazer. Mas fiquem tranquilos, tá bom? Sigam a sua intuição. Pensem bem antes de agir, tá bom? Essa é uma semana para vocês refletirem muito antes de tomarem qualquer decisão. Mas sigam a intuição de vocês que vocês vão conseguir escolher o melhor caminho diante das situações que vão surgir, tá bom? Para quem está desempregado, o Sete de Copas fala muito sobre possibilidades, mas ainda sem direção. Então, eu vejo que vocês estão com muitos caminhos, né? Pensando, ai, será que eu troco de área? Será que eu vou por outro caminho? Será que eu vou para essa vaga? Será que eu, né, penso em fazer um outro curso? Vocês estão pensando em várias coisas, mas vocês não estão canalizando essa energia para nenhuma dessas opções. Então, o conselho para vocês, né, essa semana
é pensar um pouco, né, colocar um pouco mais de direcionamento nessa energia de vocês. E num geral, né, como conselho para essa semana, para o grupo número 3, é pensar que nem tudo que reluz é ouro, né, nem tudo que encanta realmente se sustenta com o tempo. Então, antes de se perder nas possibilidades, pergunte para si mesmo, né, o que é real, o que vocês querem, o que vocês estão buscando, tá bom? Coloca aqui nos comentários qual foi o monte que vocês escolheram. Salva esse vídeo para poder revisitar depois, durante a semana, porque algumas mensagens aqui só vão fazer sentido a partir do momento que vocês estiverem vivenciando as situações dessas cartas. Desejo para todo mundo um feliz Dia das Mães, uma ótima semana para vocês. E é isso. Se vocês quiserem marcar uma consulta de tarô comigo, o link para poder fazer e me contactar tá aqui na bio, tá bom? Um beijo para vocês e boa semana.